sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live semanal número 138 aqui do canal RGBR, onde você aprende a ser um professor ou professora de ginástica rítmica que ganha medalhas com as suas ginastas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e hoje eu vim falar sobre o segredo para atrair e manter as suas ginastas nas aulas de ginástica rítmica. Você já passou por alguma questão de ter dificuldade de levar suas ginastas para as aulas, de manter essas ginastas em aulas ou de fazer com que elas se sintam atraídas a estar e permanecer nas suas aulas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu quero te trazer aqui uma informação já sobre essa história de esporte, né? Você sabia que quase 100% dos alunos de qualquer modalidade esportiva desistem porque não se sentem conectados às aulas? E isso vai mudar a partir de hoje. Então, hoje eu vou compartilhar os segredos práticos para que você não apenas atraia ginastas, mas também façam com que elas permaneçam aí nas suas aulas de GR. Agora, responde para mim aqui nos comentários. Você já teve dificuldade para manter as suas ginastas nas aulas? É importante saber sobre isso, mas antes também é importante que você saiba que essa aula é para professores de ginástica rítmica e não para pais ou ginastas. Eu quero falar diretamente com os professores e tem um motivo claro para que isso aconteça, porque o professor é a base de tudo. É você quem está na linha de frente, formando as ginastas, construindo os fundamentos, guiando cada passo dessa ginasta, cada salto, cada movimento, cada sonho dessa ginasta. É você que vai transformar a sua aula comum e uma aula inesquecível se você estiver aqui comigo hoje. Então, os pais têm um papel importantíssimo no apoio das ginastas. As ginastas são as estrelas que brilham nos tapetes, mas o que vai guiar todo esse equilíbrio? É o professor, é o conhecimento do professor. E a sua habilidade de ensinar, de corrigir e de inspirar as suas ginastas vai ser decisivo nesse processo. Eu quero só fazer uma pergunta rápida para quem está ao vivo aqui comigo. Tá tudo bem com o som? Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá tudo certo por aí, que às vezes eu esqueço de desligar a música por aqui, então eu só quero saber se vocês estão ouvindo bem, tá? E sobre professores, né? Eu sei que muitas vezes você pode se sentir sozinho nessa caminhada da ginástica rítmica. Talvez você já tenha até se perguntado: será que eu tô no caminho certo? Por que as minhas aulas não têm engajamento? Por que as crianças não permanecem, né? Talvez você tenha visto até ginastas muito promissoras no seu caminho que desistiram ou que de repente você se sentiu impotente para fazer com que elas permaneçam, né? Que você tivesse os conhecimentos suficientes. É por isso que esse conteúdo daqui existe, é por isso que esse canal existe, para te dar ferramentas práticas, métodos comprovados, né, testado e aprovado, estratégias que realmente funcionam para que você possa levar suas ginastas para a competição e ter medalhas com ela, ter todo o sucesso que você quer. E além disso, deixar um legado aí para suas ginastas. Então, hoje a GR precisa de professores que entendam que o ensino vai muito além de técnica. É sobre engajar as ginastas, fazer com que elas se sintam vistas, motivadas, confiantes, que ela entenda que essa aula é uma oportunidade de construir os sonhos que ela tanto almeja. Então, professor ou professora de GR, você está convidado a permanecer aqui comigo para a gente tornar essa aula a partir de agora muito mais atrativa. E se você quer aprender a não dar simplesmente aula, se você quer realmente ensinar e inspirar a GR, fica comigo até o final, que essa aula de hoje é para você. E aí, como vocês já me disseram que tá tudo bem com o som aqui, eu vou começar falando sobre uma guerra que eu realmente decidi traçar ou melhor, a favor da ginástica rítmica, e que, na verdade, é uma guerra contra um egoísmo por causa do conhecimento sobre a GR. Vamos lá, durante muitos anos eu vi professores acumularem conhecimentos, técnicas, estratégias, e eu percebi uma coisa, que quando essas pessoas acumulavam conhecimento para si, elas deixavam de compartilhar, isso fazia com que a ginástica estagnasse, parasse, deixasse de crescer. E quem perde, na verdade, no fundo, são as ginastas, porque a ginástica rítmica deixa de evoluir. Então, elas que ficam presas a métodos ultrapassados, sem acesso a ferramentas que poderiam, de verdade, levar essas ginastas ao pódio. Então, de verdade, esse é o inimigo que eu decidi combater,
a falta de conhecimento na ginástica rítmica. A minha luta é por uma ginástica, por uma GR mais justa, mais acessível, onde o conhecimento seja compartilhado e não trancado a 7 chaves, como muitas vezes acontece. Por quê? Na minha opinião, ensinar não é sobre você ficar aí de portas fechadas e bloquear o conhecimento. Não, é abrir. Até porque quando a gente ensina, a gente aprende muito sobre isso, né? Eu acredito que quando o professor se capacita, ele também não vai só transformar as suas aulas, mas ele tem aí um poder de transformar o futuro das ginastas. E sabe, nesse processo eu já pensei muitas vezes em desistir, mas tem algumas coisas que me fazem continuar, como por exemplo as histórias que eu recebo diariamente de professores que antes se sentiam inseguros, mas que hoje ganham até medalhas com as suas ginastas, né? Cada mensagem, cada foto, cada imagem que eu recebo dos meus alunos do método ginástica rítmica com excelência, que conquistaram aí as suas vitórias, as suas medalhas, isso para mim é a prova de que o conhecimento compartilhado é a chave para o sucesso. E é isso que me move a estar aqui hoje. Então a minha missão é simples, mas é importante. Eu acredito que é uma missão poderosa, que é ajudar você, professor de ginástica rítmica, a superar as barreiras, descobrir que ensinar pode ser leve, pode ser criativo. E é hoje que a gente vai falar sobre isso também. Então eu quero que você saia hoje entendendo que você não está sozinho, que a gente vai transformar essa realidade aí sobre a ginástica rítmica para muito melhor. E eu quero te dizer que hoje essa aula vai mudar o jeito como você enxerga as suas aulas de GR. Fica comigo até o final que você vai fazer, que eu vou fazer valer o seu tempo por aqui. E aí, eu quero começar te falando o seguinte: o processo de uma ginasta na ginástica rítmica é mais ou menos como isso aqui. Então, a ginasta vai iniciar na ginástica rítmica, ela vai conhecer a modalidade, ela vai vivenciar. Mas se essa ginasta tiver a possibilidade de permanecer, essa ginasta continua evoluindo e futuramente ela vai conquistar as medalhas que você como professor almeja, que ela como ginasta almeja. Mas se a gente interrompe esse processo, essa ginasta inicia e logo depois sai, a gente não passa pelas duas fases de evolução e do final, do resultado final, que são as medalhas. Por isso a gente precisa entender que esse iniciar na ginástica e se manter na ginástica é muito importante e somos os responsáveis por isso. Você sabia que quase 100% dos alunos de qualquer esporte desistem porque eles não se sentem conectados às suas aulas, a participar, a permanecer? Isso aqui não sou eu que estou falando, não. É um estudo realizado em 2002 com jovens atletas de 7 a 14 anos. E nesse período aí, pelo menos 95% dos participantes abandonaram os esportes por conta dessa falta de motivação para permanecer. E aí, onde que entra o nosso processo, né? Hoje, você como professor de GR, como você quer que as suas ginastas se sintam na sua aula? Essa é uma pergunta para você fazer e você observar como você está levando as suas aulas. E isso vai fazer com que você reflita e, quem sabe, avance no seu processo. Mas continua aqui que a gente vai trazer mais reflexões para você. Então, eu quero que você pense também o seguinte: qual o perfil da sua ginasta ou da sua turma? Porque, por exemplo, se eu tenho na minha turma ginastas que estão simplesmente buscando por diversão, por fazer uma modalidade, por ter um tempo menos ocioso, tá tudo bem. Mas a gente tem ginastas que precisam também de desafios e metas claras. Então, eu preciso identificar, esse é o primeiro passo, identificar qual é o perfil das minhas ginastas, da minha turminha, para que eu possa fazer isso se concretizar de acordo com a necessidade delas. Então, uma certa aluna uma vez falou para mim assim, uma ginasta minha: Val, eu só ganho pra ginástica porque eu gosto de me divertir, aqui eu me divirto, isso é legal. E ali eu percebi que as minhas aulas estavam sendo até técnicas demais para aquela ginasta, para aquele perfil da turma. Mas também existe o contrário. As ginastas que estão lá e querem evoluir. Até nesse final de semana encontrei as minhas ex-ginastas, né? E uma delas falou: Val, quando eu era ginasta, eu me doava 100% o dia inteiro, todo dia. E esse era o perfil dela. E tinham outras que estavam simplesmente naquela época, elas lembram com carinho de um momento que elas foram felizes fazendo GR, mas não com a mesma intenção da outra. Então é muito relativo isso. Agora eu te pergunto, qual é o maior desafio que você hoje enfrenta nas suas aulas de GR e que tem de repente aí limitado a sua conexão com as suas ginastas? Porque a gente vai entender aqui mais alguns processos do que precisa ser feito.
Mas o primeiro é identificar qual o perfil da sua turma ou da sua ginasta. E aí, junto com isso, você vai entender também o seguinte: as suas ginastas, elas não vão precisar de um professor ou de uma professora perfeita. O que elas precisam é de um professor que acredite nelas. Sabe o que é isso? É um pouquinho da minha história também. Porque eu sempre quis fazer a GR, não necessariamente pelas pessoas que estavam ao meu lado, pelo meu treinador, pela minha treinadora, mas sim pelo o quanto que eu gostava da GR. E talvez essas pessoas que me treinaram, elas não tiveram condições suficientes para desenvolver tudo que eu gostaria de dar na GR, né? Agora, tá tudo bem, porque foi a fase desse professor que ele não estava suficientemente preparado para levar essas ginastas à frente. Agora, você hoje, como professor, precisa perceber quais são os perfis das suas ginastas e, junto com isso, acreditar nelas. Independente de o perfil ser X ou Y, do sonho e da vontade de ser X ou Y, quando eu ofereço para ela condições de acordo com a realidade que eu tenho e posso oferecer aí o melhor dentro daquilo que eu vivo na ginástica rítmica, melhor vão ser as minhas aulas. Então, o professor, ele não precisa ser perfeito, ele precisa simplesmente acreditar nas ginastas que ele tem nas mãos, porque elas com certeza têm muito a se doar aí pela modalidade. E eu pensei lá atrás que eu até sabia ensinar ginástica rítmica, mas chegou um momento que eu percebi que ensinar não era só corrigir. Eu percebi que ensinar ginástica rítmica era muito mais do que ensinar a parte técnica, mas também sobre ensinar, sobre diversão e sobre prazer de estar fazendo a modalidade. E aí, o ambiente acolhedor faz toda a diferença nesse processo. Então, você pode entender como que é essa recepção hoje para as suas ginastas, como que elas se sentem. Existem músicas para estimular esse ambiente que ela pratica a ginástica rítmica? Ela recebe elogios, pequenos feedbacks a partir das conquistas dessas ginastas, ou é simplesmente um ambiente duro e pesado, né? E uma aula de ginástica rítmica, ela pode ter altos e baixos, né? Vão ter vários momentos, vão ter momentos de dificuldade, de superação, mas a gente precisa dar esse feedback. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso já já. Então, quando você põe a música, você também oferece já um ambiente mais agradável, e isso já é uma forma de você contribuir nesse processo com as suas ginastas. Agora, você também pode entender que as suas ginastas, elas querem se sentir valorizadas. Então, para isso, você precisa dar esse valor para ela. Você precisa estar atento àquele perfil de ginasta que está com você. E junto com isso, você vai observar e vai direcionar o seu trabalho na ginástica rítmica para que isso realmente aconteça dessa maneira. Então, hoje, você, até aqui, considerando essas duas coisas, eu sei que você está no final de ano, talvez, já está começando a entrar em férias, mas você pode refletir sobre o próximo ano ou sobre a sua próxima aula de GR. O que hoje você já pode mudar a partir desse conteúdo de hoje, a partir dessa aula de hoje, para que as suas ginastas se sintam mais confortáveis, mais felizes por estarem na sua aula? Como você pode fazer isso? Como você pode oferecer isso? Vale uma reflexão e eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar aqui com a gente o seu insight, né, a sua experiência que você vai tirar a partir desse conteúdo de hoje. Vamos seguir por aqui então? Temos aqui, você já se perguntou o que faz a sua ginasta voltar para suas aulas de ginástica rítmica? Você sabia que possivelmente não são as medalhas, mas sim você? Aquilo que você oferece para suas ginastas em aula, com certeza é um grande incentivo para elas continuarem. De repente, as suas ginastas não estão indo buscar apenas medalhas, elas estão indo buscar valorização, estão querendo buscar esse pertencimento dentro da modalidade. E você é o responsável por isso. Observe as suas ginastas. Observe com atenção as suas ginastas, porque, de repente, aquela ginasta que está indo embora, ela está buscando alguma coisa que você não deixou, não entregou para ela naquele momento. Agora,
Você sabe muito bem, né, que ensinar com diversão e criatividade vai atrair e fidelizar as suas ginastas. Eu sempre falo o seguinte: a sua ginasta vem, ela gosta da sua aula, ela volta para a escola onde ela tá cheia de amiguinhas, ela vai dizer: "Gente, eu fiz uma aula incrível ontem, eu quero muito continuar e eu quero que você esteja comigo". Então, esse processo ele é muito natural a partir do momento que essas aulas são divertidas, criativas e que empolguem essas crianças a permanecer. Tem uma coisa que eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Já faz um tempo que eu estou construindo um material de código criativo. O que é isso? A gente vai entender sobre agora. Isso agora são analogias que eu utilizo nas minhas aulas de GR, eu realmente coloco em prática elas e que transformou muito incrivelmente a minha forma de ensinar GR. Foi algo mágico, assim. Quando eu comecei a dar essa pitadinha aqui, essa pitadinha ali, eu percebi que tudo mudou. E aí eu fui criando um compilado de códigos criativos, que são simplesmente algumas dicas, algumas falas que eu aplico nas minhas aulas e que realmente trazem resultado. Como, por exemplo, talvez você conhece por aqui, eu falo muito sobre o gato e o rato para ensinar o pivô. Eu falo muito sobre a mão do passarinho para ensinar a mão da ginasta. Esses dois exemplos que eu costumo usar por aqui, você talvez não conheça com esse nome, mas a partir de agora você vai saber que isso é um código criativo. E a partir desse código criativo, eu transformei as minhas aulas de GR. Muito em breve você vai ter acesso a esse conteúdo, você vai poder adquirir o manual do código criativo da ginástica rítmica, feito especialmente para os professores, porque eu quero muito que você também transforme as suas aulas assim como eu consegui transformar as minhas. Então, a gente sabe muito bem que o impacto dessa criatividade nas aulas, ele é transformador. E, inclusive, tem muitas pesquisas sobre isso, como eu te falei, né? Aulas criativas vão aumentar o engajamento, não tem jeito. E aí, se você utilizar essa criatividade para trazer histórias, criando memórias duradouras para essas ginastas, você acredita que ela vai querer ou não ficar por ali? Reflita comigo. Se você é professor de ginástica rítmica e você não está criando memórias nas suas ginastas, ela não tem motivo para se permanecer nas suas aulas. Então, que tal você começar a utilizar analogias nas suas aulas como código criativo para transformar o seu ensino na ginástica rítmica? Muito em breve isso vai chegar aí para você e eu quero muito que você adquira esse conteúdo porque ele vai ser revolucionário nas suas aulas. Agora, fala para mim aqui nos comentários, você já usa alguma analogia nas suas aulas de GR? Você já utiliza aí, quem sabe, a mão do passarinho? Qual que mais que eu coloco? A formiguinha, a gotinha de água, a gotinha que desce pelo braço, o balão. São muitas analogias que fazem total diferença no ensino para as ginastas. E essas analogias vão transformar as suas aulas por completo, porque além de aprender mais rápido, elas compreendem melhor e elas crescem e evoluem muito na ginástica rítmica. E o código criativo, então, é esse conteúdo que muito em breve será disponibilizado para você e que tem total aprovação da minha parte e de muitos professores meus já, porque realmente faz total diferença quando você ensina de forma a utilizar o código criativo. E você sabe muito bem que a nossa modalidade é uma modalidade arte. E toda arte precisa de emoção. Não dá pra gente viver só de técnica, só de correção, seca e objetiva. Não, a gente precisa criar essas experiências. Então, junto com isso, você trazer para sua ginasta feedbacks, você vai ver que é decisivo também. A gente vai falar mais sobre isso. Lá atrás, quando eu comecei a dar aula, eu pensava que o que faltava nas minhas aulas eram recursos materiais, mas eu te digo com todas as letras, você não precisa de muito recurso, você precisa de mais criatividade. Criatividade, o código criativo vai te trazer para você poder ensinar as suas aulas. Agora, falando sobre feedback, pensa o seguinte, quando você dá um feedback para sua ginasta, procure utilizar esses dois passos. Primeiro passo, você vai corrigir a sua ginasta depois de um elogio. Então, qual é o primeiro passo? Não é corrigir. O primeiro passo é elogiar algo que ela fez de positivo. Valorizar aquela conquista.
Muito bem! O seu pivô está com a forma linda, mas esse cotovelo está dobrado. Ótimo! Bom salto. Que tal a gente esticar o joelho agora? Percebe que primeiro eu elogio, dou um feedback positivo e depois eu dou esse passo a mais. Então, quando você diz que você está progredindo as suas ginastas, é porque você está oferecendo a elas essa sensação de conseguir evoluir. Inclusive, nesse final de semana, quando eu encontrei as minhas ex-ginastas, uma delas falou assim: Val, eu só consegui fazer o pivô bucle porque você ficou do meu lado. Porque a minha treinadora, na época, não estava comigo. Mas você conseguiu solucionar isso. E aí, por causa disso, ela conseguiu a vaga para o conjunto e seguiu competindo. Então, é um processo de feedback positivo, correções necessárias e sempre uma analogia que faça com que ela entenda melhor e consiga resolver os problemas que ela tem na ginástica rítmica. Agora fala para mim aqui, qual foi o elogio que você mais frequentemente utilizou nessa semana nas aulas de GR? De repente não teve nenhum, mas é algo para se repensar. Então, vamos pensar sobre isso, sobre dar esses elogios para as nossas ginastas e depois você conta para mim se isso deu resultado ou não nas suas aulas. Pensa comigo, as ginastas que não desistiram, ou melhor, as ginastas que desistiram não esqueceram da ginástica rítmica. Elas esqueceram, na verdade, como era divertido aprender com você. Talvez essas ginastas elas gostassem do esporte, mas elas não estavam confortáveis para permanecer, porque talvez você, como professor de ginástica rítmica, deixou a desejar. E talvez nesse momento alguns professores vão até se retirar desse conteúdo, porque eles vão achar que é muito pessoal tudo isso, mas não. Pense o seguinte, professores comprometidos vão refletir sobre tudo isso e vão dar esse passo a mais, e esses professores sim vão ter muitas ginastas nas suas aulas. Um resumo sobre o que a gente pegou hoje, então, que a gente precisa entender o motivo dessas ginastas estarem na nossa aula, criar um ambiente acolhedor e mágico, usar metodologias criativas para poder engajar essas ginastas e também utilizar feedbacks que vão construir confiança para as suas ginastas permanecerem na sua aula. Ser professor de ginástica rítmica não é simplesmente ensinar movimentos, é inspirar, é criar memórias que vão durar para sempre na vida dessa ginasta. E a partir desse conteúdo de hoje, eu tenho certeza que você já vai fazer com que as suas ginastas permaneçam muito mais firmes nas suas aulas de GR. Lembre o seguinte, o maior motivo para as suas ginastas desistirem pode ser que não está simplesmente naquilo que você está ensinando, mas naquilo que você está deixando de ensinar, naquilo que ainda está faltando no seu ensino da ginástica rítmica. Bom, a partir de hoje é dia 9 de dezembro de 2024, toda segunda-feira até o final do ano, às 8 da noite, nós vamos nos encontrar. Então, de hoje até o final do ano, toda segunda-feira a gente vai se encontrar. E você pode estar aqui comigo presente às segundas-feiras, seja Natal, seja Ano Novo, a gente vai se encontrar por aqui para aprender mais sobre a ginástica rítmica. E aguarde, porque 2025 vem muito mais ferramentas e estratégias para você levar suas ginastas ao pódio, mesmo que você não tenha sido ginasta. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e essa é a minha missão por aqui, te ajudar a ser um professor de excelência que ensina suas ginastas a ganharem medalhas, mesmo que você nunca tenha sido ginasta. Agradeço demais a participação de vocês. Quero te dizer, compartilhe os conteúdos, porque juntos somos mais fortes e vamos fazer a nossa modalidade crescer mais e mais. Um beijo grande para todos vocês e a gente se encontra na próxima segunda. Tchau, tchau!